Olá, crianças, estamos na nossa quarta aula de História, né? A unidade das profissões. Na aula anterior nós já falamos da profissão do carteiro, né? Nós falamos da curiosidade com relação ao transporte até de crianças. Vocês estão lembrados? Nós vamos dar continuidade, vamos fazermos algumas revisões para as provas no final do mês de setembro, referente às provas bimestrais, certo? Então, vamos falar sobre as profissões, a definição de profissão, que é o conteúdo do capítulo 2, certo? Profissão é um trabalho específico desenvolvido por uma pessoa. Todo trabalho é um trabalho digno, todo trabalho é digno, né? Quer seja cozinheiro, advogado, bailarino, juiz, bombeiro, astronauta, todo trabalho é trabalho digno, contanto que você faça ele, né, com seriedade, com responsabilidade. Então, é uma atividade remunerada que geralmente é definida por uma lei ou uma norma do governo. Esse conteúdo é um conteúdo que vocês podem acompanhar olhando, né, fazendo a leitura da página 234. Na página 214, logo no começo da unidade de estudo sobre as profissões, agora no terceiro bimestre, nós falamos dos trabalhos manuais. Vocês estão lembrados, né? Que nós falamos que na época dos primeiros homens, né? Dos seres humanos da pré-história, que eles usavam muito as mãos, os trabalhos deles eram muitos relacionados a trabalho manual, porque eles retiravam na natureza tudo que eles precisavam, né? E eles mesmos faziam os seus utensílios de trabalho, né? Então, tudo eles retiravam da natureza e todo o trabalho deles eram manuais. Quando uma pessoa utiliza as mãos e os instrumentos como agulha, pincel, alicate, entre outros para realizá-lo, são chamados de ferramentas simples, né? A essa forma de trabalho, que não são usadas as máquinas industriais, nós chamamos de trabalhos manuais, quando não se usa máquinas, né? Quando são usadas só algumas ferramentas simples. Na maior parte da história, os objetos foram produzidos por meios manuais, porque, como eu falei anteriormente, eles tiravam da natureza tudo que eles precisavam, né? Então, eles mesmos produziam seus próprios utensílios. E o que vem como é chamado esse profissional que realiza os trabalhos manuais, né? Porque nós sabemos que o produto que ele faz, né, que ele produz, são os artesanatos. E como é chamado o profissional, né, que realiza esse tipo de trabalho? São os artesãos, né? São os artesãos, que vocês também viram na página 214. Falamos sobre os diferentes tipos de trabalho, né? Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho doméstico. Conteúdo da página 217, trabalho doméstico. Então, no livro anterior, né, no livro 2, que nós estamos no livro 3, nós vimos que o trabalho doméstico, ele incluía várias atividades para manter a casa limpa e organizada. O trabalho doméstico, ele não é remunerado, né? Isso significa dizer que é um trabalho pelo qual as pessoas não recebem o salário, trabalho doméstico, certo?
Por muito tempo, o trabalho doméstico foi considerado uma atividade só para as mulheres. Geralmente, as mães faziam todo o serviço necessário para manter a casa em ordem. Assim, essas mulheres ficaram conhecidas como as donas de casa, né? Então, por que no passado só as mulheres exerciam esse tipo de trabalho? Vocês lembram que na própria escola, há muitos anos atrás, as mulheres, elas não estudavam, elas não aprendiam leitura, né? Elas não sabiam ler, elas não sabiam contar, elas só aprendiam coisas de casas, né? Os trabalhos para realizar em casa, cuidar da casa, cuidar de criança. E as que tinham maiores condições, melhores condições de vida, elas ainda tinham mais opções. Além de cuidar, de aprender as coisas de casa, elas tinham a opção também de aprender poesia, aprender música, aprender dança, né? Mas atualmente as mulheres e os homens se dividem entre os cuidados de casa e dos filhos, né? Nos horários em que estão em casa, pois eles, na maioria das vezes, o casal trabalha fora, né? Então, para ter uma regra de convivência, para eles poderem aproveitar também o tempo, o que é que acontece? Eles dividem as atividades. Dê uma olhadinha aí, abra um livro na página 223 e 224. Nós vamos falar do trabalho e o tempo, que é a evolução, né? E vamos falar da tecnologia no dia a dia, certo? Com o desenvolvimento da tecnologia, surgiram as máquinas. Hoje a maioria dos produtos são comprados e produzidos por grandes máquinas, ou seja, em grandes quantidades. Quando o trabalho era manual, o trabalho ele era produzido em quantidade bem menor. Já com a atualidade, né, que o produto eles geralmente contam com as fábricas, contam com grandes máquinas, então tudo aumentou em termos de produção. A tecnologia, ela veio para nos ajudar, principalmente nesse momento que estamos. Nós estamos num momento em que nós estamos usando os recursos tecnológicos para as nossas aulas. Nós temos aqui 4 exemplos de crianças usando a tecnologia, né, para assistir às suas aulas. Nós temos a Letícia, que foi minha aluna ano passado, fazendo a prova dela, uma prova no Forms, né? Na televisão, usando a televisão, certo? A tela da televisão, ela está assistindo, né? Possivelmente ela vai marcar usando os recursos que ela tem em casa, né? Nós temos a autoimagem. Eu estou gravando a professora Renata, né? Nós estamos usando também recursos tecnológicos para passar as aulas de vocês. Um dia de gravação, foi ano passado, nos primeiros dias de gravação, onde a Renatinha estava gravando a aula dela e eu estava dando suporte, certo? Nós temos também o aluno Levi assistindo no computador dele, né? A minha aula, a aula do ano passado. Você está vendo aí a minha imagem, ele assistindo. E temos também a Letícia, a Laís, desculpa, também minha aluna usando celular assistindo a minha aula. Tá vendo também a minha imagem aí, elas assistindo às minhas aulas. Então, a tecnologia nos proporcionou, graças a Deus, até esse momento, de vocês não se atrasarem, porque nós aproveitamos a tecnologia para chegar até a casa de vocês, com os nossos conteúdos, com as nossas atividades, com as nossas avaliações, fazendo com que vocês não perdessem o ano letivo, certo?
Na página 230, nós vamos falar um pouco sobre os trabalhos dos autônomos, né? Nós temos aí um vendedor de coco, nós temos aí uma motorista de Uber e temos outros profissionais, como fotógrafo, cozinheiro, um profissional da profissão, eu creio que da construção civil, certo? Nós temos os trabalhadores autônomos. O que você entende por um trabalhador autônomo? Um conteúdo que já foi visto também, né? Quando falamos em profissionais, profissões que recebem um salário pelo trabalho que realizam. Agora é importante lembrar que existem os profissionais que trabalham para eles mesmos, que são eles que fazem seus próprios horários, suas próprias regras, que se programam quando vão trabalhar, quando vão ficar de folga. Eles são responsáveis pelo trabalho que realizam, né? Então, o trabalhador autônomo são os donos dos seus próprios negócios. Apesar dos autônomos terem liberdade para trabalhar, eles precisam organizar o seu tempo. O trabalho faz parte da vida das pessoas e, por meio do trabalho, as famílias conseguem propiciar, né, recursos básicos para a sobrevivência de todos da família. Então, não é porque ele seja um trabalhador autônomo que ele vai trabalhar no momento que ele quer. Ele tem que ter as regras dele, já que ele pretende, com o dinheiro do trabalho dele, né, sobreviver. Então, se ele não trabalha, ele não ganha. Temos agora algumas imagens do trabalho, né, da exploração do trabalho infantil, que é crime, né? Nós sabemos que o trabalho infantil é crime. Aqui nós temos crianças no meio do lixo, né? No meio do lixo. Nós temos crianças no meio de lixo, pegando peso, se expondo, certo? Então, atualmente no Brasil e em muitos países, o trabalho infantil, né, o trabalho da criança é crime, né? É crime. Porém, ainda existem milhares de crianças que não frequentam a escola e são obrigadas a trabalhar em atividades que deveriam ser realizadas por adultos, para se sustentar ou para auxiliar a sua família. O trabalho infantil é diferente de ajudar nas tarefas domésticas, pois ele atrapalha os estudos e o desenvolvimento da criança. Porque a criança que trabalha, ela não brinca, né? Ela não tem o seu divertimento, tá certo? Então, com o objetivo de combater o trabalho infantil e proteger a infância das crianças brasileiras, foi criado um conjunto de lei no ano de 1990 chamado de Estatuto da Criança. Esse estatuto, ele permite que criança de 14 anos trabalhe como menor aprendiz e que crianças adolescentes a partir de 16 anos possam trabalhar, né? Mas desde que a saúde dele não seja prejudicada, nem a segurança e nem a moral do adolescente, tá certo? Trabalho de grande valor. Aqui nós temos um gari, nós temos um pessoal que trabalha na coleta do lixo, né? Que passa nos caminhões, que tem uns dias específicos, e nós temos os catadores, né? De materiais reciclados. Então, vivemos num mundo em que cuidar do ambiente e da natureza é fundamental. Para assegurar a limpeza da cidade, existem os garis e os lixeiros. Eles recolhem os lixos nas ruas e casas
para não acumular e não causar enchentes e doenças. Já o pessoal que trabalha na coleta seletiva, também existem as pessoas que coletam materiais recicláveis, eles ajudam o meio ambiente ao coletarem as garrafas plásticas, as latas, vidros. Esses tipos de material são levados para as usinas de reciclagem, né? Para serem fabricados novos produtos, certo? Então, retirando a matéria-prima da natureza. Então, evitando que eles retirem a matéria-prima da natureza. Assim, eles preservam o meio ambiente e esses trabalhadores contêm o seu sustento. Trabalhar com coleta de lixo e de materiais reciclados também é uma profissão, certo? Que tal falar agora um pouquinho sobre os espaços sociais? Você já ouviu falar em espaço social? A escola é um espaço social. A igreja é um espaço social. O estádio de futebol é um espaço social. Por quê? Porque é o local onde as pessoas convivem, né? Então, o espaço social é o local onde as pessoas convivem. Existem muitos espaços diferentes, né? De diferentes formas. Uma cidade é um grande espaço social. Nela há muitos grupos de pessoas que compõem vários grupos sociais. Um exemplo é a escola onde você estuda, que é formado por um determinado grupo de pessoas que se reúnem com o objetivo de aprender, né? É um espaço social porque todo mundo está lá reunido com um único objetivo. Já quem vai para um estádio de futebol também é considerado um espaço social, porque nele as pessoas se encontram para torcer pelo seu time, né? Onde existe pessoas relacionadas nos espaços, existem diferentes espaços sociais. Você consegue lembrar de outros diferentes que eu já citei? E as explorações dos recursos de diferentes espaços. Nós temos aqui um espaço totalmente explorado, né? Vocês estão vendo aqui a exploração, né, de uma mina de ferro, certo? Então, os seres humanos, eles transformam o espaço natural para tentar viver melhor. Já estudamos espaço urbano, estudamos o espaço rural, né? E vocês já viram que são feitas as transformações, as modificações. Além disso, existem outros usos para a natureza. Delas se podem retirar diversos metais, como o ouro e o ferro. Por isso que vocês estão vendo aqui a natureza totalmente destruída, né? O ferro é utilizado para sustentar as construções e fabricar carros e máquinas. O uso e a transformação do espaço natural são muito importantes para a convivência das pessoas. Porém, a exploração pode agredir a natureza de maneira que fica difícil recuperar. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, dificilmente essa imagem aqui, essa natureza, né, esse espaço, né, vai ser recuperado, porque ele foi explorado de uma forma tão agressiva que dificilmente ele vai ser recuperado. Dá para vocês perceberem, analisar a imagem ao lado, certo? E o que vem a ser impactos ambientais? Impactos ambientais. Tentem imaginar aí, tentem definir o que vem a ser impactos ambientais. São alterações, né, gente, que ocorrem no meio ambiente e que foram causados pelos seres humanos e por suas atividades. Aquela imagem que nós vimos no slide anterior
é justamente o que nós estamos falando, é um impacto, né? Uma agressão ao meio ambiente. Muitas vezes o trabalho das pessoas interfere a natureza e pode causar impactos ambientais. No dia 5 de novembro de 2015, a cidade de Mariana, em Minas Gerais, foi afetada pelo vazamento, né, de mineração, né, de uma mineradora, né. Então, no dia 25 de janeiro de 2019, aconteceu um novo desgaste, certo? E dessa vez na cidade perto de Mariana, né? Então, essas minas próximas, né? Esses dois acidentes aconteceram em cidades próximas, onde ocorreu que a natureza, apesar da a natureza foi agredida e muitas pessoas chegaram a perder a vida, né? Por conta dessa exploração em excesso. Estou deixando aqui para vocês estudarem conteúdo de estudo das provas, das nossas avaliações bimestrais, tá certo? Que vocês vão estudar a unidade 3, que é a história das profissões, o capítulo 1 e 12. Não esquecer de estudar também as atividades que vocês realizaram no caderno, tá certo? Então, eu finalizo mais uma aula de história com a homenagem ao Dia da Árvore, que foi no dia 21 de setembro. Ela faz o oxigênio, faz sombra e faz falta. Então, preserve a natureza. Até a próxima aula. Beijo!